Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Antes de mais nada, eu queria desejar a todos os nossos telespectadores, de todos os lugares, de todos os orbes, de cima, de baixo, de tudo, daqui, de fora, do Brasil, do exterior, calomina. Os gregos, repito sempre, os gregos têm uma tradição de todo dia 1º de cada mês, eles desejam uns aos outros um bom mês. E há cerca de uns 2, 3 anos eu comecei a colocar isso, distribuir aqui no Brasil, desejando todos os meses, dia 1º, um calomina, que a gente chama, um bom mês, acrescentando a palavra sempre, né? Quando a gente diz o bom mês sempre, nós não estamos mais restringindo aquele mês. Mas é um hábito muito saudável, muito bacana, onde você oferece para o teu semelhante alguma coisa boa. E eu tenho feito isso e as pessoas, algumas pessoas têm retribuído, sabe? Para você também, Eustáquio. Mas esse número de gente que eu mando são milhares. E entre eles, muitos, mas muitos gregos. Eu tenho uma mala direta só de gregos. E vocês sabem que o Eustáquio aqui é um boca aberta, né? E eu acho incrível, eu sempre faço aqui o meu desabafo, digamos assim, que as pessoas se contêm em retribuir uma coisa que não tem que pagar absolutamente nada e dizer para você também. Eu estou desejando a essas pessoas, para que elas possam disseminar para outros também, a gente fazer uma grande corrente, né, de desejar coisas boas, e as pessoas, numa omissão fabulosa, são milhares de pessoas que recebem, e algumas dezenas me respondem. Para essas pessoas só posso desejar calopanda, calomina, calor sempre, um bom, feliz sempre, e se vocês estão de bem assim, guardando só para si, beleza. Esta semana, nosso querido irmão Jorge Antônio Ouro nos agraciou com uma campanha na mídia aqui da Grande Florianópolis. São 59 pontos, se eu não me engano, shoppings, academias, restaurantes, lugares onde passa muita gente, e se puder ser veiculado, porque tem algumas restrições, se puder ser veiculado em todos os lugares que nós vamos lançar a campanha, lançamos a campanha ontem, dia 31, o número de pessoas que vão assistir o que vocês vão ver agora é aproximadamente de 1,5 milhão de pessoas mês. É uma campanha para levar ao conhecimento daquelas pessoas que não conhecem o que é o Vida Inteligente. Fernando, coloca o ar a nossa chamada de 30 segundos para que todo mundo possa acompanhar. Isso vai estar passando todos os dias, em todos os lugares. Cada 12 minutos. Cada 12 minutos. Multiplica isso para você ver. Então tá aí. É uma forma de a gente divulgar. E o nosso agradecimento ao nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E antes de a gente dar início a apresentar o meu convidado, né, que pouca gente conhece, eu queria mandar um abraço para o Renato Guedes, lá de São Paulo, e que sempre nos agracia com a sua audiência. Jorge, você está bom? Eu estou ótimo. Hoje... Estou sempre bem. Eu também. Eu também, sempre. Todo mundo pergunta, como é que você está? Eu estou maravilhosamente bem sempre. E assim, isso contagia, você vê? É porque, assim, eu vivo a vida, entende? E aí, independente de como a vida seja, eu continuo vivendo a vida. Então, eu estou sempre bem. A vida tem alguma outra coisa, sempre dá um atrapalhozinho aqui e ali, parte do processo. É verdade. E as pessoas que... tem alguma... Porque o mar, por mais lindo que ele seja, ele sempre vai ter uma marolinha, uma Não tenha onda, dúvida, né? claro. Então, e a gente faz vão tirar parte, de letra, né? Mata no peito, assim. Tranquilo. E as pessoas perguntam para mim, assim, tem algumas que já perguntam assim, quando entra no Facebook ali tudo, e está online naquela coisa, como você está? Maravilhosamente bem sempre? Já faço a pergunta só para ouvir, né? Responde assim, no mínimo. No mínimo, então é isso. E aquilo lá é contagiante. Assim, é que como não tem outra palavra para descrever, a gente responde, eu estou sempre bem. Né? A gente não está nem sempre bem, a gente está.
né? De que jeito? Nesse intermediário aí entre o futuro Mas e esse o aspecto passado. do bem, esse aspecto, foi até bom a gente sempre, tudo que a gente fala tem razão de ser, né? Sim, sem dúvida. Esse bem não significa eu ter dinheiro, esse bem não significa eu não ter preocupação nenhuma, Não. é você estar bem, você estar disposto, sua cabeça funcionar, você ter projetos, você ter sonhos, você ter planos. Exatamente. Isso tá Porque maravilhosamente você bem. pergunta assim, você está feliz? Aí você faz assim, eu estou feliz porque eu comprei um sapato novo, porque eu comprei uma bolsa nova, porque eu vou viajar, porque eu comprei um carro, porque eu comi um chocolate. Aí a felicidade é como um eletrocardiograma, né? É isso Ela aí. só dura o tempo que o elemental vai digerir aquilo que você deu. Então você não pode estar feliz o tempo inteiro, né? É como um eletrocardiograma, você ficar sempre em cima, sempre embaixo, de qualquer maneira você morre. Você está alegre pra caramba. E como é que você está além de alegre? Sempre bem, acima da alegria, que é a bem-aventurança, que é a compreensão da existência, né? Isso é maravilhoso e contagiante, é incrível. É porque a felicidade é individual, a alegria é humana e acima da alegria é divina. Então, se você se conecta na realidade do mundo, você está igual a todo mundo. Como? Mais do que sempre bem. É isso aí, é isso. A nossa egrégora que cresce cada dia a dia. Sim. Eu sei que você não gosta de agradecimento, né? Mas eu só posso agradecer, porque foi uma grata surpresa. O quê? O que você fez ontem com essa vinheta A aqui. campanha? A campanha. Ah, tá, para fazer faz tempo. Né? Isso é bacana, porque vai oportunizar as pessoas que não conhecem exatamente por N razões, né? Afinal, nós estamos numa TV comunitária, uma TV que não tem essa penetração fora de Florianópolis, apesar de que nós temos a internet, mas para cá, para Florianópolis, onde nós estamos, e nós não estamos aqui por acaso, né? Sim. Viemos para cá, né? Cada um do seu lugar de origem. Lei de causalidade. Exatamente. Então, eu acho importantíssimo isso, essa ajuda que você está dando para atingir esse público fabuloso. É só compartilhar que assim, e nada é por acaso, uma campanha né? que ela vai rodar em clínica médica, academia, salão de estética, banco, restaurante e a gente está guardando shopping, né? Aí dá mais ou menos 1 milhão de pessoas mês e a cada 12 minutos é repetida aquela campanha. Então, uma ou outra criatura perdida vai ficar curioso e vai vir ver. Ou pelo logotipo. Não, e ela pode vir assistir e falar assim, nossa, mas quanta abóbora em um lugar só. E segue o rumo dela. Vai ver o Jorge, vai ver o Dr. Paulo, vai ver o Dr. Mas outra pessoa pode achar legal e, sabe, a gente diz assim, olha, aquele negócio, diz assim, ó, a fonte está ali. Aí vai vir aqui, a gente vai dizer, olha, a fonte está lá. Aí a pessoa vai ou não. Então, nosso trabalho é só indicar em que lugar está o conhecimento. Então, isso aí, só essa minha alegria, já fiquei mais bem. Não é nem melhor, fiquei mais bem ainda. Mais super, ultra, hiper. Estou bem, maravilhosamente bem. E aí eu queria comentar, antes de dar uma boa noite, que você falou que você manda o e-mail para 10 mil e só 100 responde, né? Mas é que daí, Grego, quando você vai defensor. Você sempre me abaixa a minha bola da braveza, né? Não é. Da braveza, assim, não abaixa a tua bola, eu sublimo a tua braveza. Eu sublimo a minha braveza, Porque assim, quando você você tem o impulso, que sabe assim, que o conhecimento, ele em si, qualquer que seja o conhecimento, né? Conhecimento filosófico, teosófico, eubiótico, acadêmico, qualquer, ele tende a cristalizar a mente concreta. Ele tende a fazer com que a mente concreta ela ganhe corpo e extensão. Só que esse conhecimento qualquer na mente concreta, ele só passa a ter valor quando o sublimado se transforma em sabedoria. E a sabedoria só passa a ter valor evolucional quando ela consegue se transformar em fraternidade através do compartilhamento. E o professor Henrique José de Souza falou assim, com pensamento altruísta e generoso, concorre para o benefício não só de quem o gera, mas para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. Então, quando você pega e você daí tem o conhecimento e você tem esse amor fraterno, e você exterioriza esse amor fraterno em forma de e-mail ou mensagem para 10 mil pessoas, em si elas já estão transformadas. Se vão andar de volta ou não, não faz diferença nenhuma. Agora, você não pode esperar o retorno, porque é semelhante assim, você acorda de bem com a vida, assim, sabe, assim, pô, hoje é um dia muito legal, tal, entra no elevador lotado, e você fala assim, bom dia. Aí ninguém responde. Acabou o teu dia. Não adianta nada. Você fala assim, bom dia, né? Ninguém responde. Você continua do teu jeito, né? Porque aquele bom dia impregnou, né? E alterou quem ouviu o elevador, o ar, não sei o que e tal, e você continua andando como um dínamo transformador, né? Do mundo, né? Vai para o teu trabalho. Amanhã, novamente, bom dia, né? Aí ninguém responde. Aí
depois de 10 anos naquele elevador, daí tem a pessoa assim, mas esse cara já tem... Aí eu vou responder. Eu vou responder, senão bom ele não dia. vai. Aí ela vê que no repartir, né, aí então teve aquele momento de atenção, experiencia uma coisa diferenciada, né? Aí chega depois no final do dia, aquela pessoa diz, pô, realmente hoje foi um bom dia. Entende? Então, é fazer o bem sem olhar quem. Ou, traduzindo para a questão do ponto de vista biótico, é o spes messis in semine, a esperança reside Na semente, mas aí eu também vejo pelo atniatniatati, porque se essas pessoas, mas é um no se ela todo, não responde todo para no... mim, provavelmente, eu estou julgando, provavelmente ela está não está julgando. mandando para frente. E eu estou querendo o meu interesse. O meu interesse porque somos todos um. Sim. Se você multiplicar o que eu estou enviando para você, vai reverberar em mim, é melhor para mim também? Sim, mas Então, mas sob esse aspecto, não que não responde para mas mim. você falou certa palavra julgamento, porque aí você não sabe o tamanho que está... Não sei, né, exatamente. o muro que separa aquela pessoa do mundo do todo. Com Eles têm que certeza. ter um trabalho de ir lá, né, e bate, dentro daquilo que cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado, que é o de JHS. Aí você fala, bom dia, batendo na porta, não tem ninguém. Bom dia, aí o cara, sim, bom dia, aí está aberto o negócio. Pronto, Entende? Primeira coisa. E segundo que, pelo fato de você pegar e projetar para um grupo, né, para todos, aí é o atniatniatati, você falou para todos, né, e a forma como o todo evolui é na multiplicidade. Então, se né, desses 10 mil te respondeu, os outros 9.999 também foram transformados, só que eles não sabem ainda o código de linguagem. Isso, ótimo. Então, só para Então, gente no próximo e-mail, se tiver já está bom. Já está bom, né? É. Então já estou feliz que alguns responderam aí. Então já é excedente, mais do que um. E o Calomina é extensivo para todos nós, né? Sim. Vê que eu também não respondo para você. Né? Você também, viu? Mas eu recebo, você manda um e-mail para mim? Claro que eu mando para você. Você está na minha mala direta, tá vendo? Então Está aqui, ó. Tá vendo? Que coisa feia. Eu vou outro e-mail eu vou responder. Então a Tatiane lá de São Paulo está mandando Calomina para todos e diz obrigado por nós existirmos e obrigado por vocês existirem também, senão não tinha sentido a gente estar aqui. A questão da antena retransmissor, assim, cada um de nós é uma unidade de rádio, né? E aí a pessoa sintoniza, nós sintonizamos em quem? No conteúdo gerado pelo novo, pelo mestre, né? E aí o que a gente faz, como uma antena de rádio, é mandar para frente, né? E aí cada um que sintoniza serve como uma retransmissora. Chega um ponto em que todo o orbe, né, está coberto e aí a transformação está feita. É isso aí. Né? Hoje é o programa 139. 139. É um bom programa. Desde 28 de setembro de 2005. Parece que foi ontem. Ô Jorge. Eu queria dar boa noite. Você não deu, né? Você falou pra caramba aqui, não deu boa noite? Não, só comentando o que você falou aí. Eu queria dar uma boa noite a todos, um grande fraterno abraço aos que estão junto agora, aos que vão ouvir depois. Só o áudio, dirigindo, cuidado na direção, você que está nos ouvindo agora, né? Pode ficar empolgado, mas tem que lembrar que o corpo está no plano tridimensional, tem que seguir as regras. Quem vai ver depois no YouTube, ou que lugar seja também, um grande fraterno abraço. E como a gente conversa aqui assuntos da temporalidade, no momento que vocês forem nos ouvir, é exatamente o momento em que a coisa em si está acontecendo, porque nós falamos do sempre para o sempre. Né? Começou bem, hein? Hoje está. Gostei. Um abraço muito fraterno para uma senhora chamada Salete, que eu encontrei essa semana ali no centro, mandou um abração para você. E as pessoas assim abraçam efusivamente e compartilham da vida delas assim, eu fico assim Você não me conhece, assim. Mas eu te conheço, é assim que é a abordagem, sim, entendeu? Sim, nós estamos sempre assistindo. E fala assim, pô, eu sou fã do grego, eu sempre falo assim. Mas isso é bacana, é gostoso. E a pessoa vem e compartilha da vida, assim, e a gente estava conversando agora há pouco, né? São aspectos assim, importantíssimos, que às vezes até se fica assim, com mais cautela no emitir uma opinião, porque são opiniões que têm impacto na vida das pessoas, né? Às vezes não dá para responder para todos, mas os que a gente consegue responder, tá? Então é isso. Então tá, e o tema que se apresentou hoje é muito oportuno, inclusive. Nós já fizemos aqui, não sei quando, dentro da temporalidade, dentro do sempre, como é que é? A causa, nós já falamos sobre justo.
Tem um tema ali, se você procurar na relação, agora me foge da cabeça. Nós já falamos sobre o que é ser justo. Mas hoje o tema que se apresentou foi justiça e violência. Sim. Já falamos da questão de ser justo, o que é bom ser justo e tal, mas faltou esse complemento, ainda mais porque recentemente... Vingança, né? Vingança. Exatamente, é vingança, que violência, eu falei, vingança. Mas está... tá ligado também, né? Até a formação etimológica é a mesma, da vingança Então, e violência. E nós recentemente tivemos, dentro dessa mídia que domina mais todo mundo, teve um evento que tratava bem dessa questão, né? Uma novela. Eu não assisti, me recusei, hoje eu estou fazendo porque se apresentou, porque senão eu nem falaria sobre isso. Muita gente fala de justiça, muita gente clama por justiça, né? Você vê isso aqui no telejornais, qualquer coisa, mas sempre essa justiça está atrelada ou associada com a violência. Por que isso é assim? Ou a vingança. A vingança, olha só que interessante, né? Resistência, que é a vingança. A vingança. É. E eu assumo aqui, na frente das câmeras, eu sou um cara vingativo. Até o fim da nossa conversa de hoje. Pode ser, Mas tomara é uma que coisa seja. muito... Não vai ser. Vingativo que eu digo o seguinte, eu não esqueço o que me fazem. Isso aí é uma coisa que... Isso é um desperdício de vida, sim. Tudo, concordo e assumo. Sim, mas é uma coisa que é muito interessante e aí acho que mas não gosto de ter isso, fica bem claro nós também. Vamos resolver hoje. Uma coisa que é muito interessante é que o prazer em desejar a vingança, o prazer em odiar, o prazer em sofrer, ele é usado como um prazer, como diversão pela mídia. Você citou a questão dessa novela, né? E o que as novelas fazem é exatamente isso, é tornar a vingança divertida, a vingança desejada, porque aquelas nuances de cada personagem é passado, você passa a que é incrível que as pessoas assumem aquela identidade. Não, vamos conversar, aquilo... eu espero que tenhamos de conversar em detalhes sobre como é que é essa mecânica e como que aí a humanidade é manipulada, ou no caso do Brasil, né, como que as pessoas são manipuladas para tornar uma coisa contrária à lei uma diversão, né? E aí isso tem um custo vital, um custo astral, um custo evolucional considerável, né? E se comete aí lesa a divindade, lesa a evolução, lesa a pátria, lesa a humanidade, sem maneira bem... Vamos falar sobre isso hoje. Hoje? Sim. Bom, então, primeiro falar sobre justiça, né? A justiça dá para se definir assim, dar a cada qual estritamente o que é seu. Então, justiça é dar a cada qual, a cada pessoa, estritamente o que é dela, daquela pessoa. E o que aquela pessoa tem direito a ter. Tudo o que seja necessário para levar a um equilíbrio. Você está falando de justiça na ótica da lei. Não, estou falando aqui... Geral. A nossa conversa é sobre a lei. Sobre a lei, tá. Depois na hora que a gente começar a vingança, a gente começa sobre a justiça humana, sobre a estrutura, então, okay. Né? Isso é outra coisa. A gente está falando aqui lei, cósmico negócio, né? Então, cosmicamente, a justiça é dar a cada qual estritamente o que é seu, o que lhe seja de propósito. De bem e de mal, do ponto de vista humano, né? Porque cada pessoa tem o direito de ter as decorrências dos seus próprios atos. Por quê? Porque a decorrência é o necessário para o equilíbrio. E essa questão da justiça, ela é tão importante do ponto de vista evolucional, falando do ponto de vista cósmico, né? Então se fala muito em Melquisedeque, né? Sim. Melquisedeque, o rei do mundo. É o rei de justiça, né? E aí ele tem duas colunas, né? Sempre dois apoios, né? Um masculino e um feminino. Aí é Adonai Tzedek, que é o Senhor de Justiça. E tem o outro que é Cohen Tzedek, que é o sacerdote de justiça. Então, a justiça central, cósmica, né? Ela sempre se faz através do báculo da espada, JB, feminino e masculino. O que significa esse Tzedek, então? Tzedek, senhor. Senhor, sim. Tá, ok.
Então assim, uma vez estruturada essa questão da justiça cósmica, né, ela se manifesta daí também em dois níveis. Então tem a justiça cósmica que é anotada em um livro, não sei se a gente já citou aqui, chamado Kamapa. Toda vez que a evolução... Onde os lípicas fazem as anotações? Não, nada a ver. Não, toda vez que a evolução ela está em equilíbrio, a tônica está como deveria estar, esse livro cósmico, né, esse livro da lei, essa justiça cósmica se abre e ali é anotada a evolução. Anotada fazendo uma simbologia do ponto de vista humano, né? E há o outro, né, a contrapartida daí da evolução na multiplicidade, que daí então envolve o que se chama de lípicas anotadores, que são os responsáveis pela anotação kármica de cada um ser humano. E tem aquilo, né, assim, o ser humano inconsciente, ele tem um anotador, né, o que vive com a consciência no físico, o que vive com a consciência no vital, né, aí tem 2 anotadores, o que vive com a consciência no astral tem 3 anotadores, o que vive com a consciência no mental concreto tem 4 anotadores. Quanto mais alto é a tua consciência, mais te é cobrado em termos evolucionais, né? E aí essa justiça universal, essa lei universal, ela se manifesta através de uma coisa que também todo mundo fala, é usual, né, que é o tal do karma. Né? Justiça é aquilo que, através do karma, busca o seu restabelecimento. Então, falei de início, justiça é aquilo onde estritamente o que é de cada um é dado a ele, né? E de que forma que é dado? Aí entra em ação o mecanismo do karma, que é o dura lex sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei. Também se usa muito referência àquele que é citado no festim de Baltazar, né, que era o filho do Nabucodonosor, que é o Manitesselfares, o pesado, medido e contado. Lembra que tem essa citação que daí estava fazendo um festim, e aí ele vai e pega as jarras que tinham pegado de um templo, e aí vai servir bebida aos convidados, e então aparece na parede alguma coisa escrito, e aí ninguém sabe traduzir, aí ele chama um profeta, e aí ele vem e fala, isso aí está dizendo que está sendo medido, pesado e contado. Aí no mesmo dia ele, que era o rei dos caldeus na Babilônia, né, o Baltazar, morre naquela noite. Então tem toda uma mística com relação a isso daí. Então isso, o pesado, medido e contado, dura lex et lex, é a expressão do karma, é a expressão da justiça. E o karma o que é? O karma, ele não é bom nem mal, né? Ele não pune e não premia, ele tende ao equilíbrio. Né? E aí tem um equivalente no... Esse equilíbrio seria o Dharma? Não. Ou não? Dharma é a lei em si, né? Os desvios de Dharma são o karma. A maneira como os desvios de Dharma voltam a Dharma, né, é a ação da lei. E essa lei daí, né, ela vai agir como o quê? Com amor e com rigor, né? Aí no caso de Melquisedeque, Adonai Tzedek, Cohen Tzedek, báculo e espada, tá? Então tem um equivalente nas leis do plano que a gente vive, que é a terceira lei de Newton. A cada ação corresponde a uma reação de mesmo módulo e sentido contrário. Mas daí isso vale no plano físico, né? Mas tem uma variante que é assim. Então, lembra a gente falou que tinha o processo de descida evolucional e de subida. Sim. E que esse ponto de chegada foi na quarta raça-mãe, na raça Atlântica, na quarta raça. Aí então, começa o processo de Pravriti Marga para Nivriti Marga, né? Começou o processo de subida. Os seres humanos que ainda se comportam, né, e pensam nesse processo de descida, assim, então, tomando o foco de consciência ainda no vital, ainda no astral, o mundo da matéria como se fosse todo o mundo, toda a realidade, aí nesses age a terceira lei de Newton, porque assim, a cada reação corresponde a uma reação de mesmo modo e de sentido contrário. Então assim, se daí eu vou e não te digo bom dia no elevador, né, você vira para mim e fala assim, você é mal educado. Né? Se você me manda um e-mail eu não te respondo, daí você me manda uma outra mala direta, vocês são todos os mal educados. Isso é comportamento de quem ainda vive atoladaço no mar de tamas, né? Mas quem daí já está como você,
no Nivrit Marga, como todos nós, que assim, a gente já está no momento que é o momento de subida, da aquisição de consciência, né? Aí então não funciona a lei da reação. Eu digo para você assim, você não sei, uma coisa qualquer assim, você é chato, né? Aí você vai dizer assim para mim, meu irmão, muito obrigado por me chamar de chato, deve ter alguma razão para você fazer isso, e eu vou meditar para ver onde é que eu estou sendo chato. Daí, então aquilo vai servir para que você melhore. Então você devolve o ódio com amor, você devolve a agressividade com fraternidade, você devolve a incompreensão com compreensão, você devolve a unidade com multiplicidade. Essa é a maneira. Por quê? Porque a vida em si e esse jogo do que se chama justiça, o jogo evolucional, que é o de descida e subida, né, ele é simplesmente transformar a evolução em si, independente de qual seja o nível do ser humano que acabou de nascer a primeira vez como ser humano, ou daquele que já está às vésperas de ser um duija, ou um adepto, ou quem quer que seja. Todo o processo evolucional consiste em transformar tendências negativas em tendências positivas, nidanas em skandhas. E o que são as tendências da vida de cada um? É exatamente a ação da justiça. Porque a gente já conversou, eu sou hoje tudo o que eu era ontem, o que eu desejei, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu pensei, as coisas todas. E eu vou ser amanhã tudo o que eu sou hoje, o que eu desejo, o que eu faço, o que eu quero, o que eu penso, o que eu não faço. Então, hoje eu sou a melhor maneira e a maneira mais rápida de fazer com que a lei em mim entre em equilíbrio, que a justiça em mim aconteça. Isso é a vida. Isso é o que é a justiça do ponto de vista cósmico. Até aí, ok. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Aí, nessa questão do que seria a ação, ou que se considera como justiça, na ação do mundo dos homens, quer dizer assim, o poder que tem o legislativo, o executivo e o judiciário, aí já é uma variante da aplicação do conceito de justiça, mas sob a análise do ser humano. Daí é uma análise de justiça já não mais cósmica, já não mais neutra, né? Aí já julgada pelo ser humano. E a justiça, então, nós temos Manu, que é o legislador, é o senhor da vida, né? Temos Yama, né, que é o senhor que eu chamo o senhor da morte, o que conduz a cada um ao seu destino merecido, né? E temos Karuna ou Karma, que é o legislador, que é quem vai julgar. A partir daí, então, é que são criados os procedimentos para o que se considera como a justiça humana. Então, em direito se fala os códigos das leis de Manu, né? Mas não é é do, porque foi uma pessoa, né, que codificou as leis. No nosso caso, a raça ária, foi o Manu, Vaivasva está na meseta do Pamir, que deu os códigos de lei. Esses códigos de lei depois, então, derivaram para os 10 mandamentos da Igreja Católica. Tem alguma coisa a ver com o Código de Hammurabi, essas coisas ou não? Todos eles são variações, são? Mas esse não foi codificado diretamente, né? Tem as leis da Agartha, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos agartinos, essa é a base do ciclo como um todo, e periodicamente isso é restabelecido para que daí então a humanidade tome aquilo como diretivas de justiça, onde Krishna fala para Arjuna, né, ou Arjuna, né? Toda vez o Alanu, quer dizer, a divindade conversando com a humanidade, que Dharma, que é a lei, declina, e a Dharma, que é o contrário da lei, se levanta, eu me manifesto para a preservação dos bons, punição dos maus e preservação e restabelecimento da lei. Por essa mente concreta, vamos dizer assim, se a justiça cósmica, vamos chamar da lei, ela não poderia, não é o termo apropriado, eu vou dar antropomorfizar, trazer ela para cá, vamos dizer, seria a forma mais fácil, vamos dizer, da nossa, seria o mais lógico, pensando logicamente, seria muito mais lógico se esses legisladores ou os seres especiais que nós falamos alguns programas atrás, tivessem realmente feito
essa captação desses códigos todos e tivessem trazido para as leis terrestres. Aconteceu isso ou não aconteceu isso? Não, é que daí, Grego, entra a questão do livre-arbítrio, da questão da vontade do Jiva, do ser humano, porque assim, o código foi dado, o restabelecimento da lei foi dado assim, quantos e quantos avatares não vieram para tentar restabelecer a lei, fazer com que a justiça, né, se fizesse. Só que daí, é aquilo que a gente faz aqui, a gente diz assim, olha, a fonte é ali. Você vai ou não na medida da tua sede e da tua preguiça. Entende? A lei sempre foi dada, o conhecimento sempre foi dado. As pessoas seguem ou não, lógico. Se cria uma estrutura de poder, né? E aí em função disso se desvirtua todos os conceitos. Por assim, é normal se atribuir a questão da justiça a uma divindade antropomorfizada. Daí a pessoa está vivendo, né, o exercício da sua própria justiça, está vivendo as decorrências do seu próprio julgamento, você é tudo o que você desejou e precisa ser, e aí você reclama assim, mas essa vida não é justa, Deus não é justo comigo, né? Aí então você está antropomorfizando, né, a divindade para fazer com que você consiga transferir para alguém uma responsabilidade que é somente tua. Não existe ninguém aplicando em você a chibata e nem te dando mel para comer todos os dias. Você que constrói isso. Mas ao mesmo tempo, aí você se envolve com a justiça terrena e ela não é tão justa, tanto é que a justiça ela é mostrada como cega e todas aquelas três coisas que ela tem aquela característica. Mas assim, e daí que vem em função disso... A imagem é correta, que você tem uma balança, né, com dois pratos, né, com dois pratos. Que daí, então seria o báculo e a espada, né? O amor e o rigor, né? O não ver é você não ser tendencioso, né? E a espada é o que vai usar para cumprir. Aí há uma distorção na questão de usar só a simbologia da espada, porque é a espada e o coração, é o báculo e a espada. E ainda assim, já como derivativas da justiça em si, porque a justiça em si, né, ela é antes da manifestação daquela imagem da estátua, porque a justiça em si, ela é absolutamente neutra. Ela, quando age para corrigir alguma coisa em um ser humano, quer dizer, para corrigir o próprio ser humano, como decorrência da própria ação do ser humano, ela nem se entristece, nem se vangloria. É o juiz que não sorri porque ele é carrasco e não chora porque ele é um sentimental, ele aplica a lei. Agora, a aplicação da lei para o gênero humano, ela é feita hoje pelo gênero humano, com leis criadas não em função da lei básica. Isso que eu quero chegar. Não em função da lei básica, né, mas por lei criadas a partir da transformação, né, do poder espiritual em poder temporal. Então, a lei humana hoje, ela é a exteriorização do poder temporal como tudo o que nos cerca. Se não fosse assim, todos os poderes, os legisladores, todos os condutores dos povos deveriam ser iniciados, mas não iniciados em ordens que dominam o poder temporal, iniciados em ordens que dominam o poder espiritual e temporal, levando à neutralidade. Então, e essa justiça que nós estamos falando, a justiça terrena, que ela é muitas vezes injusta, e essa injustiça da justiça, ou amorosidade, ou vamos chamar tudo isso aí que todo mundo conhece, gera o outro tópico do nosso... Que é a vingança. É a vingança, indubitavelmente. Até a pessoa que não tinha essa ideia de vingança, você vai dizer o contrário, que ela tinha, né? Que se ela se manifestou é porque ela tinha, né? Sem dúvida. Então aquilo lá aflorou porque foi um fator desencadeador. Então, como fazer essa relação? Agora, tem uma coisa que, quando você diz que a justiça é injusta, você está julgando a justiça. Não tenha dúvida. Como sempre, uma ação, ela implica em duas partes, uma parte vai achar justa e uma parte vai achar injusto. Sim. Os dois julgamentos estão incorretos, né? Por quê? Porque deveria ser neutro. Neutro em consciência. O que deveria acontecer? Tem duas partes envolvidas, né? Aí o que foi julgado culpado, aí junto com o ato da culpa, deveria nele conscientemente, né, ter a admissão, realmente eu errei, né? E isso que está acontecendo é justo, eu errei, eu equilibro. Muita gente tem essa consciência, tem.
Ainda bem que tem. A parte que foi a vencedora, que não existe vencedores em um processo de disputa, né? Mas a parte que teoricamente foi a vencedora, né? Ela devia não se satisfazer. Ferreio danado, né? Sabe? Exatamente. Isso, aquela satisfação. Exatamente, assim, quer dizer, eu quero ver sair daqui jogado no chão, chorando. Eu quero que você cumpra 1000 anos e que você apodreça, tal. E invalidou toda a vitória da lei que podia acontecer naquela pessoa, porque ali devia ter consciência. Resolvido, né? É como diz o JHS, quando alguém errar, eu tenho que dizer, meu Deus, que o meu é o mesmo que o teu, né? Errou naquele homem. Né? E aí então eu tinha que ver naquele que vai cumprir a sua pena, o erro acontecendo e não a pessoa em si, exatamente. E ver ali uma vitória da lei, porque ali um ser humano vai se encaminhar para o equilíbrio. E você não deveria ficar em nenhum movimento de retenção, porque assim, aquilo, a partir do momento que a outra parte foi cumprir o que lhe cabia, em você deixou de existir completamente, mas não é o que a gente vê. Por quê? Porque a sociedade, e agora é a segunda parte, a sociedade como um todo, ela transforma, né, a vingança, ela transforma o ódio, a artimanha, né, essas coisas mais densas do astral em lazer. Aí a gente chega numa novela, ou não vamos dizer novela, mas chega num livro, né? Vamos deixar a novela de lado, quem gosta, quem não gosta. Um livro. Quando o autor vai criar os personagens, ele primeiro tem que criá-los mentalmente, criá-los astralmente, até que ele vai pegar e vai descrever. E tem que alimentar depois, como nós já falamos um monte aqui, Não, né? primeiro ele tem que parir, né, o personagem no astral, tem que dar vida, tem que vitalizar aquilo. E daí vai dizer assim, não, um personagem é um guerreiro, né, que daí ele vai viver na Babilônia, às margens do rio, não sei o quê. O outro guerreiro vai se encontrar, vai ser ele pequeno, ele mora lá em Lhasa e vai se encontrar com ele. Então, ele tem que criar os personagens. Depois que ele cria o personagem, ele começa a criar o enredo. Criar o enredo de um personagem de um livro é criar a vida desse personagem no astral e fazer com que essa vida aconteça. Do ponto de vista de astral, o personagem do livro, ou da novela, ou do filme, ele existe exatamente igual a se ele tivesse sido gerado por pai e mãe. E todo mundo que assiste está participando, está dando vida. Quando eu vou ler o livro, né, aí eu começo a ler, eu tenho que fazer o quê? Eu vou percorrer as ruas que o autor criou astralmente, vivificando, porque eu tenho que refazer a imagem, né? Isso, você está lendo, você está criando imagem. Eu tô navegando naquele local, naqueles meandros, né? Tanto é que assim, é assim que o medo é incutido. Eu estou lendo, né? E aí então eu vejo que aquela mulher está tomando banho, aquele filme antigo que tem na banheira que tem um plástico, né? Não tem um vidro. E aí eu vejo outra pessoa se aproximando com uma faca. E o autor me faz ver a cena do ponto de vista de quem vai agredir, do ponto de vista de quem vai ser agredido, me dá todas as ambiências de maneira que todo o astral fique aceso, né? E aí eu faço o quê? Eu vivo a ansiedade do que vai atacar, e eu vivo o medo de quem vai ser atacado. Entendo, você somatiza tudo. Somatiza tudo, claro. E o somatizar, soma é a alma. Né? Então, o somatizar é exatamente criar símiles daquilo dentro do astral e aqueles seres, porque a única maneira de eu sentir medo é se o medo estiver em mim. Então, quando eu vejo que daí vai acontecer aquilo e eu estou lendo o livro, estou vendo o filme e eu me assusto, o que acontece? Aquilo que eu estou vendo ou que eu estou lendo e daí já está vivo no meu astral, produziu um impacto, alterou, gerou comando, desce para o corpo vital, produziu impacto, alterou comando, desce para o sistema endócrino e vai produzir adrenalina, não sei o que e tal, e daí eu fico ofegante, não sei o que, fico com medo e tal, e aquilo gera um prazer, por quê? Porque eu sei que eu paguei para ver aquilo, eu comprei o livro para ler, eu sintonizei no canal que eu quero, e aquilo então gera o prazer em ter medo. Tudo, o prazer, da vingança. E aí a questão da vingança, como é que se ensina a transformar a vingança em prazer, né? Então, é mostrado todas as nuances de um personagem que, em princípio, seria contrário àquilo que você acredita. Eu sou bom, né?
adoro fraternalmente todo mundo, não sei o que, aquele discurso assim, quem vê, assim, pensa que o cara está levitando, né? E aí eu vou ler aquele livro, e aí tem o personagem A é o monge budista, né? É o adepto, e aí então vem o personagem B, e aí engana o personagem A, e o personagem A naquela candura, naquela inocência não percebe. E aí vem o personagem B e engana de novo, e trai, e tenta matar e não sei o que e tal. E aí em mim vai se desenvolvendo uma angústia para que aquele personagem A, que é o puro, se rebele e reaja contra aquilo que o B está fazendo para ele, o mal está fazendo para ele. Mas só que o A foi engendrado para não se rebelar. Para que daí aconteça o quê? Para que eu me rebele por ele. Então o personagem A, como é muito cândido, doce, calmo, tranquilo, ele nunca vai reagir, nunca vai sentir raiva daquele que está fazendo mal para ele. Aí é que está o artifício. A raiva se desenvolve em mim. Eu fico desejando que mas qual B é o objetivo disso? ensinar a ter raiva. Ensinar, né? Mas e o que está escondido? O que está escondido por trás disso? Aí é que está, Grego. Aí é que está, porque quanto mais você experiencia sentimentos mais densos, quanto mais na parte de baixo do astral você vive, mais conturbada é a tua vida e menor é a tua capacidade de ver o mundo real onde a gente vive. Aí o que acontece? Se o personagem que era o B... Então querem que a gente mantenha o véu de Maya. Exatamente. E porque aqui embaixo, nessa camada onde daí então tem a vingança, o ódio, o medo, a repulsa, essa coisa toda, também residem os desejos. Aí o personagem que vai salvar o A porque ele é muito tonguinho, né? Ele aparece usando o carro X. Aí então óbvio, fica óbvio de que tudo isso é muito bem manipulado, estudado. Isso é a ciência da leso-evolução. Então não tem nada de inocente na coisa, é tudo muito bem planejado e com um objetivo pré-estabelecido. Sem dúvida, sem dúvida. E aí o que acontece? Inconscientemente, nós passamos a viver o dia a dia daquele personagem. E aí o que acontece? Terminou a novela. Aí a novela, eu vi o Brasil inteiro assistindo, assim, não sei o que e tal, e aqueles só se falam nisso, só se falam nisso. Chega na rua e pergunta assim, o que esse personagem pensa? Aí a pessoa fala do personagem como se fosse uma pessoa real. Não, porque ela brigou, não sei o que, ela é malvada, ela é boa, tal, eu acho que tem que acontecer isso, acontecer aquilo. Então se mistura o astral mais baixo, mais denso, com a própria realidade, né? E aí o outro personagem que é bonzinho, aí não, eu me identifico com aquele personagem porque ele salvou o monge budista, né? De cair no precipício e tal. Pô, e ele usava um tênis, uma calça, um carro, não sei o que e tal. E aí essa confusão toda é usada, né, para criar o ídolo, criar o mito e induzir o consumo. Só que acontece o seguinte, vicia de tal maneira, você acabou de ler um livro onde então tem uma mortandade, traição, não sei o que e tal, e você fica angustiada e o bandido só foi punido na última página e você ficou vivificando aquilo tal, assim, e está de tal forma vivo aquilo em você, você vai fazer o que quando você for no shopping? Vai na livraria e vai procurar um outro livro de terror. Ou então, terminou a novela, amanhã você vai ver porque você quer logo identificar quem que é o bom, quem que é o mal. Por quê? Porque você precisa alimentar em você o desejo de vingança. Aí tem aquele negócio. Então, aí eu sou bom, tranquilo, fraterno, não sei o que e tal. Só que é o seguinte, gostei muito porque o personagem estava andando e o trem passou em cima dele 5.000 vezes e mais 2. Qual é a diferença entre daí eu odiar esse ponto um personagem de um livro, de uma novela, né, e odiar esse ponto o ser humano? Nenhuma. Porque eu aprendi a odiar e mais, fiquei feliz quando aconteceu. Então a vingança é a felicidade quando eu consigo reagir contra aquilo que não está de acordo com o que eu esperava. Vingança é isso, é alimentar, por assim, vamos supor, Grego. O amor é aquela expressão, não o amor passional, o amor real, né, o amor fraterno, que existe quando há contrapartida. Então, o homem ama aquela mulher ama aquele homem. Isso é amor. Quando não existe
de um lado ou existe diferença entre um lado e outro, então não é amor, é sentimento de posse. Então, assim, eu amo mais, ela não me ama. Como eu amo mais, ela não me ama, ou ela ama mais e o cara não a ama, né? O homem não ama. Já o que começam acontece? os conflitos. Ciúme, né? Já começa. E aí o ciúme é o seguinte: vai gerar outras coisas. O medo da perda daquilo que eu quero tanto só para mim. E aí, como eu tenho ciúme com relação àquilo, né? Aí vem o quê? Se alguém olhar para aquela criatura, ou eu vou e invento que aquela criatura pegou e ficou com outra. No fazer isso, eu crio realidades, ou aquilo me incomoda de tal maneira que daí rompeu o relacionamento porque ela foi e se apaixonou por sei lá, pelo vizinho. Pelo vizinho. É isso. Pode ser. Aí, ao invés de eu analisar o que aconteceu e que era uma relação não equânime, que o amor só acontece em iguais, nem para superior, nem para inferior, né? Eu digo que a culpa que é minha é do vizinho e contra ele eu desejo vingança. Então, quem deseja vingança? O amor não correspondido. E mais, quem deseja vingança? O ciúme, porque o ciúme só se alimenta no momento em que ele acontece. Então, o que é a vingança? A vingança é aquele ato que vai alimentar todos aqueles que estão na iminência de não serem mais alimentados. Isso é vingança. E aí você vai, e o máximo da vingança, você tira a vida de outra criatura. É uma frustração, por quê? Uma vez que você tirou a vida, a vingança em si não tem mais sequência. Aí você vai repetir o resto da tua existência. Que bom que morreu, ainda bem, não sei o que tal. E aí você faz o quê? Alimenta daí uma série de coisas que vai fazer o quê? Vai tender a fazer com que aconteça novamente um outro fato, um outro caso, para que daí eu consiga tentar me vingar novamente. E aí volta o que a gente conversou agora há pouquinho, que quem está em processo de descida para a Vitimarga, onde há a relação de mesmo módulo, né, mas em sentido contrário. Então, sempre que eu sentir prazer na vingança, prazer na agressividade, isso aí vai fazer com que o entorno me devolva aquilo que eu preciso. Então, vai gerar o fato para que eu tenha razão para desejar a vingança, para desejar a agressividade, esse tipo de coisa assim. É um processo de atração. E é o que a gente tem visto aí, porque a mídia mostra grandes coisas inexplicáveis, entre aspas, que acontecem em escolas, que acontecem em shopping centers lá fora, que depois as pessoas que sobrevivem, porque geralmente o autor ou os autores acabam ou dando cabo de si também, sempre tem o fruto de inspiração num filme que ele assistiu, num livro que ele leu, ele age exatamente igual como porque, você disse aqui. Por exemplo, assim, Grego, a pessoa como é que fala? Ele assume a personalidade do personagem. É fã de determinado personagem da revista em quadrinho que virou um filme. E ele é tão fã daquele personagem que dele vai em encontros a respeito daquilo, participa de fóruns, ele usa roupas, né, com aquela imagem. Se caracteriza. Exatamente. E aquilo nele, né, é tão vivo, né, quanto qualquer outro ser gerado. Então, aquele personagem existe vitalmente, existe astralmente. E um conglomerado de pessoas, né, acreditando e vivificando o mesmo personagem, dá a esse personagem condições de interagir naqueles quais esteja ligado. Sistema de vaso comunicante. Então tem um vaso comunicante aqui, eu aqui, né, mando para lá tinta verde, você manda tinta azul, tu manda tinta amarela, né, e a gente tem desníveis, né? Essa água que está aqui no meio, que já tem a cor de todos, ela passa a transbordar, né? E aí, você gosta do personagem tal, e eu também, né? Você tem medo de barata, eu não tenho. A gente gosta tanto daquele personagem, que para mim, junto com gostar daquele personagem, vem um pequeno medo de barata. Porque é bem isso mesmo. Essa é a mecânica da formação das egrégoras. Isso é uma egrégora. É quando um conjunto de seres vitaliza, né, constantemente um elemento no plano invisível. E aí então, no caso daí que a gente está falando da vingança, e como está ligado ao prazer, aí se pensa que desejar a vingança ou a morte, ou o que quer que seja, em um filme, em uma novela, ou num livro,
é diferente de desejar no dia a dia, não é. A contemplação de um quadro com uma foto de terror ou de uma guerra, qualquer coisa assim, ela tem o mesmo impacto que se eu estivesse vendo o quadro em si. Quando eu vou assistir um filme de terror, eu vou recriar... Você vai somatizar, inclusive, fisicamente, arrepio, uma série de coisas, frio. E é exatamente isso que acontece. Então, tem impacto... o professor Henrique José de Souza, já conhece, ele fala assim, sobre a forma de compreendê-lo. Deveis ser um reflexo de mim mesmo, como única forma de ser eu compreendido e sentido. Essa mecânica do reflexo de mim mesmo, como única forma de ser compreendido e sentido, ela vale para tudo. O norte que você determinar, né, aí então você faz um reflexo daquilo em você, porque assim, quando eu vou e falo algum conhecimento secreto para você, vamos supor que eu soubesse algum conhecimento secreto, que não é o caso, mas vamos supor, né, digo assim, grego, olha, ali embaixo daquela montanha tem um pé de bergamota que é supimpa, né? Aí você, o que aconteceu? No momento que eu estou contando para você onde já que tô é, vendo, já tô você vendo está tudo. vendo e você tem o caminho para ir lá. Isso. Então o que acontece? A imagem daquilo que eu te contei, ela já não está mais em mim, ela está em mim e em você, né? A Porque missão você da pode... Índia na Europa, aquela descrição do... Exatamente. Fantástico aquilo lá. Exatamente, a descrição da lagarta, né? Então, o Grego está falando de um livro do Santiago Dalvedre, A Missão da Índia na Europa, que é um livro que foi escrito, né, descrevendo pela primeira vez abertamente sobre a lagarta, sobre os mundos internos, sobre a realidade, o que é real. E aí esse livro foi proibido de publicar. Os livros que já estavam impressos foram queimados. Um livro só ficou, que ele tinha dado a alguém próximo, e depois da morte dele, então esse livro foi trazido à tona novamente. A Missão da Índia na Europa, Editora Madras. Tem em português e tem em espanhol. Né? Editora Madras, procure na Editora Madras. E tem para download na internet também. Mas é o caso, como é que eu consigo descrever a lagarta? Eu vou lá e eu venho e digo para vocês, olha, a gente desce por aqui, tem uma escadaria de pedra assim, incrível, você lê esse livro... Vai 300 não sei quantos degraus, depois vai você vir à direita de ter um templo em 7 porções. Então eu estou vendo aquilo e eu estou contando para vocês, mesmo que vocês estão ouvindo, vocês estão vendo, porque ouvir e ver é a mesma coisa. Eu estou contando isso aí porque eu li, porque tem uma parte do livro ali que ele fala que passa por lugares tão estreitos que eu chego a ficar sem ar, só de ler aquele troço. Sério mesmo, pô? Diz que o lugar é tão estreito e você vive tanto aquilo que você começa a sentir falta de ar, né? Sabe? Então isso que eu estou falando, é bacana. Lembra que eu falei para você que outro dia eu sonhei uma coisa e aí teve uma despressurização e depois quando eu acordei no outro dia eu estava surdo. Você teve? Você chegou aqui surdo. Meio... Cheguei totalmente um dos programas aqui você chegou sem audição eu estava com 10% de audição em um ouvido e o resto não estava funcionando. Exato, então é isso. Porque a diferença entre o mundo visível e invisível só existe para a mente concreta, para a vigília. Né? Mas é tudo entrelaçado. Então, por isso que, voltando à questão da vingança, né? Esse desejo, esse aprendizado, essa diversão com relação à vingança só leva ao desequilíbrio, né? E à injustiça. Por quê? Sim, a injustiça. Claro, porque a vingança leva à injustiça, porque aí você não está buscando só o equilíbrio. Porque o desejo de vingança é cego, ele é cego. Lógico. Quem quer se vingar, ele não mede nada. Não tem lógica, né? Isso. Quem está tomando conta é o astral. Então, o desejo de vingança, a ação da vingança, ela não se contenta com o acontecimento do que é justo. Ela quer que seja justo, mas que aquela pessoa sofra e mais, que você veja o sofrimento. Aí, tudo aquilo que ali tenderia a entrar em equilíbrio, permanece em desequilíbrio e mais, em você está mais caótico do que antes de acontecer o próprio fato pelo qual você quer a vingança. Então, o grande prejudicado, né, na questão do ato da vingança é quem pratica, não é quem é vingado. Isso já Né? Porque aí então o desequilíbrio ele se propaga e aí acontece a lesa divindade em cada um, lesa evolução, lesa humanidade porque tirou a vida do outro, e aí isso não leva a nada. Eu acho que o que nós falamos aqui hoje, eu acho que é importante porque
nós somos todos adultos e nós não estamos aqui para dar solução para ninguém, não dizer para você não assiste novela, não leia tal livro, tudo. Mas essa visão que você deu, eu acho que é importante, porque a pessoa, nós vamos doravante ao menos refletir. Assista, é como, por exemplo, assim, ó, eu sei que o limão é azedo, mas eu estou com vontade de comer limão, né? Ó, e imagine um limão bem verde e bem azedo. Deu água na boca? Já começa a dar. Qual é que é a diferença entre imaginar e comer? Vocês estão vendo como é que funciona? Aí eu assim, não, eu sei que é azedo, mas eu vou comer conscientemente. Então, assim, gosta de novela? Assista. Agora, veja o que está vendo aquilo dali, né? E relativize aquilo que você está vendo, neutralize aquilo que você está vendo como uma diversão, é um lazer. Né? Assim, você não pode assumir aqueles personagens como sendo vivos, eles não podem te deixar aborrecido, você não pode odiar nenhum deles, você não pode amar nenhum deles é ícone de nada, não é porque daí aquele que você acha que é o bom, é o bem, o belo ali, que ele está usando determinada marca de tênis ou de perfume, ele come tal macarrão, que você vai usar aquele tênis, aquele perfume e comer aquele macarrão para ser igual a ele, que assim, aí fica aquela coisa de projetar a realidade de cada um, né, em uma coisa mística. Não acontece, é isso que é a mecânica da criação de ídolos, né? Onde você, em vez de você ser um super-homem, né, um transformador, onde você faça todos os dias transformação, superação, metástase, né, você adora o super-homem em um filme. Aí você reclama da vida, se sente vítima, né, e vai pedir sempre para um Deus te ajudar porque a vida está complicada, mas aí quando você fica muito aborrecido, você vai no cinema e sai de lá revigorado. Por quê? Porque você viu o super-homem empurrar um planeta e resolver a coisa toda. Ou então, não, o meu país é uma porcaria, mas eu vou no cinema e saio tranquilo, por quê? Porque vi lá um país que o cara vai e resolve tudo, e invade, não sei o que e tal. Aqueles são os super-homens. Nós somos os super-bananas. E não é assim que acontece. A realidade não é essa. Né? Então, justiça é neutralidade, nem bem nem mal, né? Isso que acontece. Assim, o mal não é o mal, mas é o complemento do bem a caminho da neutralidade sempre eterna. Palavra de JHS. Os elementos foram todos falados aqui, agora cabe a cada um de nós, eu inclusive, está aí Fernando fazendo sinal para a gente, da gente fazer, eu acho que não dá para servir a dois senhores, que seria, né? Não se serve a dois senhores ao mesmo tempo. Então, se nós estamos trilhando um caminho de verdade, de tudo isso aqui que a gente vem falando aqui, nós temos que ter uma conduta adequada a isso. Ou então fazer, como você bem disse, nós não estamos proibindo ninguém de fazer as coisas, mas exatamente você ver o que o Jorge falou. E a neutralidade não é se omitir, é não ser usado. Então, assim, você vê uma coisa incorreta, haja conscientemente para restabelecer a lei naquele fato, naquele ato, naquela pessoa, mas sem se envolver, porque senão a atuação em função de restabelecer a lei causa um desequilíbrio maior do que o que existia antes de você interagir. Né? A aquisição de consciência, a ação é necessária. Vontade, amor, sabedoria e atividade. Vontade, que é a justiça. Né? Amor, sabedoria, báculo e espada. Né? Isso em equilíbrio da atividade correta. Qual é a atividade correta? Atividade neutra, consciente, para que a lei haja em você e através de você no mundo que a gente habita hoje. Fim. Não precisa falar mais nada, né? Real não é vida. É simples, Vigder, não podemos falar vidão, né? Vigder. É então simples, é isso. É uma coisa muito simples. E é isso que a vida, ela é absolutamente complexa. Mas é uma complexidade absolutamente simples e, por ser simples, é de lei. E se é de lei, é linda, é lídima, é legal, é justa. Pronto, só me resta... Pronto, né? De minha parte, um fraterno abraço a vocês. Até sempre. Fiquem em paz e tenham uma boa vida. E um feliz sempre. Até.